Deve ser analisado hoje pelo Senado o texto base da medida provisória que cria o programa Gás do Povo, projeto que ontem passou pela Câmara. A gente trouxe aqui na nossa programação. É uma iniciativa do governo Lula que prevê a distribuição de botijões de gás de forma gratuita a cerca de 15 milhões e meio de famílias que estão cadastradas no CadÚnico. Cerca de 50 milhões de pessoas. O texto altera o modelo anterior de distribuição do chamado Vale Gás, que era por meio de depósitos na conta direta do beneficiário. A MP, a medida provisória, perde validade no próximo dia 11. Por isso, houve um compromisso do Congresso, inclusive do presidente da Câmara, Hugo Mota, de tratar o assunto nesta semana. O texto base, portanto, lá na Casa Baixa do nosso parlamento, foi aprovado por 415 votos favoráveis e 29 votaram contrariamente, além de 2 abstenções, isso na primeira sessão deliberativa deste ano, na segunda-feira, portanto. E a gente continua falando sobre este assunto, conversando agora com o relator da medida provisória, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Thalita. Satisfação poder falar com vocês da Band News. Satisfação é nossa, deputado. Bom, o programa, o Gás do Povo, ele nasce agora como uma política social permanente, inclusive fazendo justiça a algumas famílias que, infelizmente, estava até lendo, deputado, alguns relatos de pessoas que, para ter o que comer, para ter como cozinhar, ferver uma água, acabam recorrendo a medidas até que, em muitos casos, expõem a própria vida, Então, eu queria que o senhor destacasse aí o peso dessa medida e se ela chega com esse status permanente também. Bom, Thalita, o que é bom deixar claro o primeiro objetivo da medida desse Gás do Povo é exatamente o tema que você trouxe, que a gente chama de pobreza energética, vencer a pobreza energética. O auxílio gás, ele vinha na modalidade de pagamento, modalidade de dinheiro, depósito. Ele acabava ocorrendo um acréscimo na renda e as pessoas, às vezes, utilizavam essa renda para outro tipo de ação, outro tipo de urgência, e não comprava, às vezes não adquiria o botijão e fazia uso, exatamente como você disse, de outras questões, não só a lenha, mas madeiras que têm produtos químicos, plásticos, tudo, papelão, tudo isso contamina o ambiente e, obviamente, expõe a ideia inicial, que já vem sendo desenhada há uns 2 anos, eu participando dos debates com o governo federal, no Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Desenvolvimento Social, era exatamente poder atingir um sistema que pudesse chegar esse gás, esse GLP, o nosso conhecido botijão, a essas famílias, ao atingir elas. O objetivo principal é que elas tenham condições de fazer o seu cozimento dentro da sua casa com segurança e, obviamente, através do GLP, que é a forma mais conhecida. Então, principal objetivo, um dos principais objetivos da medida provisória aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado, é exatamente a redução ou acabar com a pobreza energética, que isso contamina muitas famílias, como você mesmo acabou de relatar. Deputado, prazer estar aqui com o senhor também. Obviamente, há uma preocupação social nesse assunto, compartilhada por grande parte, pelo menos, do Brasil, sabe que a situação é complicada, mas também essa parte e outras, que não estão tão aparentemente ligadas nesse assunto da maneira social, mas sim da maneira econômica, levantam o ponto fiscal, Praticamente todas as pautas que são levantadas, são votadas, discutidas no Congresso, levantam esta questão. E o Gás do Povo não é diferente. Eu queria que o senhor trouxesse a versão sobre o valor dos custos públicos anuais e como isso vai ou não vai impactar a chamada responsabilidade fiscal. E até mesmo entender da sua visão se concorda ou não de que se trata de uma política com viés eleitoral, levando em conta que estamos a poucos meses da eleição deste ano. Bom, João, primeiro vamos ao ponto de vista da questão orçamentária e fiscal. Eu tive a oportunidade de ser relator geral do orçamento aqui na Câmara do Orçamento de 22, e ali, após aprovado a Lei 14.237, que era o auxílio gás,
essa lei foi aprovada em 2021, ainda no governo do presidente Bolsonaro, ela passou a vigir a partir de 22. E ali já tínhamos uma previsão, né, racional para esse valor, que eram 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais era o que fazia o escopo, né, a base para o pagamento do auxílio gás em 2022, como assim repetiu em 23 e 24. Em 25, de 24 para 25, passou-se a discutir a necessidade dessa ampliação, dentro dos parâmetros que nós temos no orçamento. Eu também tenho todo o cuidado, e a minha responsabilidade aqui, eu já estou no meu 5º mandato como deputado federal, participei várias vezes da Comissão Mista de Orçamento e sei muito bem qual é a nossa responsabilidade. Ocorre que esse projeto, essa ação, né, o Gás do Povo, ele foi pensado, raciocinado para poder ficar dentro de um parâmetro, e olha só, o aumento dele de famílias para 5 milhões de famílias para 15 milhões de famílias estava perfeitamente enquadrado dentro do que nós chamamos aqui da meta fiscal e dentro do que nós chamamos dos valores previstos para esse benefício social. Então, há sim uma responsabilidade fiscal. Esse valor foi previsto no ano passado na Comissão Mista de Orçamento, previsto e elevado de 3 bilhões de reais para 5 bilhões de reais, e o atingimento a essas famílias será um crescimento progressivo, né? E o que é importante é que não há esse benefício direto, né? Não é mais o valor pecuniário, e sim a recarga do botijão. Isso também é uma evolução, né? Uma evolução em que você privilegia ali para a família exatamente o principal ativo, que é a necessidade dela fazer a recarga no botijão, às vezes porque o valor monetário nem sempre acaba sendo a prioridade a compra do botijão. Então, isso é fundamental. Então, nós temos essa preocupação, sim, com relação à questão fiscal, com relação à questão do enquadramento orçamentário, e também vou dizer como, né? Em 21, nós estávamos, no ano seguinte foi implementado o auxílio gás, também era período eleitoral. Então, acho que se estiver dentro dos parâmetros legais da implantação, ou seja, dentro dos limites que a legislação eleitoral permite ou tem ali como ambiente favorável, eu não vejo dificuldade nesse sentido. Deputado, o texto qualquer manifestação, e eu não sou do partido do presidente da República, apesar do meu partido hoje estar ocupando o Ministério das Minas e Energia, o PSD, e eu tenho consciência absoluta onde é que nós podemos avançar e onde que isso vai atingir a população, especialmente no que nós denominamos aqui a pobreza energética. E quando a gente trata de pautas sociais, elas devem ser ou deveriam ser independentes de partidos, né, deputado? A gente está falando da população, sim. Que é, né, do bem comum. Agora, deputado, exatamente. Ainda tem um caminho, né? Passa pelo Senado, agora, nessa construção do texto. Lá ele pode passar por alterações, mas imagino que já haja um consenso também para que não mude o que foi decidido pela Câmara, mas quais pontos colocados seriam inegociáveis nessa tramitação no Senado? Olha, Thalita, nós não podemos afirmar, né? O Senado também é uma casa independente, nós já dialogamos lá, o relator revisor é o senador Ângelo Coronel, nós tivemos esse debate na comissão. O texto, o que é importante dizer, que o texto que foi aprovado na comissão foi o texto que foi para o plenário e o texto que foi aprovado, ou seja, não houve modificações, não houve emenda aglutinativa da minha parte, não houve destaques que pudessem ser feitos nenhum acordo. Então, eu acho que a própria tramitação dele demonstrou que houve um grande consenso e a votação expressiva, né, 415 votos a favor, demonstrou que o texto estava bastante adequado ao pensamento da maioria dos parlamentares. Então, essa é a nossa preocupação e acredito que o Senado também seguirá na mesma linha. Vamos aguardar e eu tenho uma expectativa bastante positiva. Lembrando que, além do auxílio gás, foi introduzido também nessa matéria, na medida provisória 1313, no nosso projeto de conversão, a questão dos biodigestores, né? Isso é fundamental, especialmente onde o gás, o GLP, não conseguirá chegar nas populações mais remotas, nas populações rurais. Esse biodigestor, que poderá ser financiado até mesmo para as cozinhas comunitárias, que a gente chama de cozimento limpo,
é também, eu digo, uma iniciativa interessante, importante para o atingimento daquelas famílias que também estão mais distantes do auxílio, ou mais distantes das áreas urbanas e que, às vezes, têm dificuldade no acesso ao botijão de gás. Então, acho que isso também é um ativo que nós temos que divulgar, porque eu entendo que a sua disseminação vai ser muito positiva, tanto do ponto de vista do atendimento às populações, como também do ponto de vista ambiental. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, agradecemos muito por esses minutos aqui dedicados à nossa audiência. Um grande abraço, um bom ano para o senhor. Obrigada, deputado. Tá bom. Muito obrigado, João, obrigado, Thalita, e a todos os nossos telespectadores.